Olá, amigo! Hoje vamos falar de um dos maiores clássicos de todos os tempos. Doom foi lançado em 1993 pela id Software e é considerado o pai dos jogos de tiro em primeira pessoa. Bem-vindo ao canal do videogame! Bom pessoal, eu queria pedir desculpa porque esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é que Doom é um jogo tão importante, ele é uma referência para tantos jogos que o vídeo acabou ficando um pouquinho comprido. Mas enfim, antes de assistir esse vídeo, eu recomendo que você clique aqui e assista o meu vídeo sobre Wolfenstein 3D, que é o pai do Doom ou o avô dos jogos de tiro em primeira pessoa. Bom, antes de mais nada eu queria falar a minha opinião sobre esse jogo. Puta que pariu, jogo irado. Se não fosse esse jogo eu não estaria aqui falando com vocês. Não existia canal do videogame, não ia ter porra nenhuma. E eu fui um dos privilegiados que tive a oportunidade de jogar esse jogo quando ele foi lançado. Eu joguei o Wolf 3D também, mas o primeiro que eu tive contato mesmo foi o Doom. Até hoje é difícil encontrar entre os game maníacos, ou mesmo entre aqueles que já abandonaram os joysticks há anos, alguém que não conhece e nunca tenha ouvido falar de Doom. Até meu pai, que é praticamente um analfabeto funcional em games, conhece e gosta de jogar Doom. Combinando gráficos 3D com violência gráfica, Doom tornou-se tanto controverso quanto imensamente popular, com um lançamento em versão shareware que estima-se ter sido jogado por mais de 15 milhões de pessoas. A importância de Doom para o sucesso que os FPS têm hoje em dia é inegável. Antes de o nome First Person Shooter se enraizar nesse gênero, eram todos simplesmente chamados de clones de Doom. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico mostra citações que foram armazenadas ao longo da história pelo Google e mostra que o termo First Person Shooter, em azul, demorou anos para se descolar das palavras clone ou clones de Doom, que aparecem em vermelho. Mas enfim, a franquia Doom continuou com Doom 2, Hell on Earth e numerosos pacotes de expansão como Ultimate Doom, Master Levels for Doom 2 e Final Doom. Sendo lançados para o DOS, esses jogos depois foram transportados para diversas outras plataformas. Doom tem um tema de ficção científica futurista de horror. O enredo é simples e só aparece no manual. A história dentro do jogo em si é mostrada apenas em mensagens entre os episódios. O jogador recebe o papel de um fuzileiro espacial que foi deportado para Marte. Ele é forçado a trabalhar para a Union Aerospace Corporation, ou UAC, um complexo militar industrial que está realizando experiências secretas de teleportação entre as luas de Marte, Phobos e Deimos. Um time da UAC é enviado a Phobos para investigar o acidente, mas o contato com o rádio acaba e sobra apenas uma pessoa viva, o jogador, cuja missão é escapar dali. O nome do fuzileiro nunca foi revelado. Então ele é chamado normalmente de Doom Guy, ou o cara do Doom, um dos mais durões da Terra, endurecido em combate e treinado para ação, como ele é descrito no manual. Na verdade, a ideia é que você seja o personagem e, portanto, ele teria o seu nome. No entanto, a cara dele aparece embaixo da tela o tempo todo, e assim como em Wolf 3D, representa a saúde do jogador. O rosto muda conforme ele atira, recebe dano, encontra uma arma nova ou fica invencível. Além disso, também é possível ouvir a respiração ofegante do jogador conforme ele vai ficando mais debilitado. A produção de Doom começou no início dos anos 90, quando um bando de malucos se juntou para formar a id Software, no que seria o começo de uma era dourada para os jogos de PC. Os 4 fundadores eram John Carmack, que criou toda a engine gráfica do jogo e continua até hoje encabeçando a id Software, inclusive em projetos relacionados ao Doom. Adrian Carmack foi diretor artístico e um dos maiores acionistas, até deixar a empresa em 1995. Tom Hall, responsável pela programação e por uma grande parte do design dos mapas. Ele também trabalhou em Wolf 3D, Quake, Duke Nukem, Rise of the Triad, Terminal Velocity e muitos outros. E claro, John Romero, o líder e o grande artista por trás da maioria das ideias e das referências incluídas em Doom, Quake, Duke Nukem, Wolf 3D e tantos outros jogos inesquecíveis. No último mapa de Doom 2, o rosto dele pode ser encontrado dentro do último demônio, ou seja, ele é o verdadeiro rei do inferno. As
As grandes influências dos criadores foram os filmes Alien, O Oitavo Passageiro e Evil Dead 2, com os demônios tendo saído de uma revista Dungeons & Dragons. O título foi escolhido por John Carmack. Segundo ele, tem uma cena do filme A Cor do Dinheiro, onde Tom Cruise aparece no bar com seu taco de sinuca. Alguém pergunta, o que você tem aí? E ele responde sorrindo, Doom, ou Perdição. Doom. Segundo John Carmack, aquilo era como ele via a incursão do jogo deles na indústria dos games. Tom Hall criou um documento chamado A Bíblia de Doom, com uma história bem complexa, mas John Carmack rejeitou, dizendo que uma história num jogo era tão importante quanto uma história num filme pornô. Os levels de Tom Hall, muito realistas e inspirados em ovo 3D, começaram a ser feitos, mas foram adaptados à medida que progrediam para ficarem mais legais e mostrarem melhor as capacidades que o jogo oferecia. Os levels do primeiro episódio foram feitos por John Romero, mas como ele não podia fazer os outros 2 episódios, Sandy Patterson foi contratado aproximadamente 10 semanas antes do lançamento. Adrian Carmack e Kevin Cloud foram os principais artistas. Don Ivan Punchatz criou o logo e a capa, e seu filho Gregor Punchatz esculpiu alguns monstros. A maioria das imagens foram feitas à mão, mas alguns monstros foram digitalizados, como o Cyberdemon, os Barons of Hell e a Spider Mastermind. As armas vieram de fotos de brinquedo e a motosserra foi emprestada pela namorada de Tom Hall. As mãos do personagem jogável são de Kevin Cloud, que continua até hoje na ID Software. As músicas de fundo foram feitas por Bob Prince, que já trabalhara antes em Wolfenstein 3D. John Romero era super fã de heavy metal, e ele emprestou para o Bob Prince alguns discos de heavy metal, grunge e rock and roll para servir de influência. Assim, algumas das trilhas são versões de canções conhecidas de rock. Entre as bandas copiadas estão Metallica, Alice in Chains, Judas Priest, Pantera, AC/DC e Slayer. Entre outras referências, está escondido no primeiro mapa do 4º episódio o logo do Nine Inch Nails, cujo mentor Trent Reznor era amigo dos criadores do jogo. Vamos escutar agora um pouquinho dessas músicas e suas inspirações. A principal característica que distinguiu Doom no seu lançamento foi a qualidade do seu mecanismo gráfico, até então sem precedentes. O avanço em relação ao jogo anterior da ID Software, Wolfenstein 3D, foi conseguido graças a uma nova tecnologia desenvolvida por John Carmack. Após o sucesso do jogo, seu código-fonte ainda serviu de inspiração para vários jogos como Heretic e Hexen. Suas principais características são diferenças de altura, todas as salas em Wolfenstein 3D eram da mesma altitude, paredes não perpendiculares, as paredes em Wolf 3D correm ao longo de um grid quadrangular, mapeamento de textura em todas as superfícies,
Em Wolf 3D, o teto e o chão não tinham textura. E nível variado de luz. Em Wolf 3D, todas as áreas eram completamente iluminadas com o mesmo brilho. Isso adicionou muito à atmosfera do jogo. O uso da escuridão como meio de confundir e amedrontar os jogadores foi um elemento inédito nos jogos e muito bem explorado em Doom. Em contraste com as fases estáticas de Wolf 3D, Doom tem mapas bem dinâmicos e altamente interativos. Plataformas podem subir e descer, o chão pode subir em sequência para formar degraus, e a sensação de realidade foi aperfeiçoada ainda mais com um sistema de estéreo de som, que tornou possível dizer de que distância e qual direção o som se origina. A série perdeu o apelo no final dos anos 90, quando o mecanismo gráfico de Doom ficou ultrapassado. Mais recentemente, em 2004, foi lançado o Doom 3, já com uma engine mais moderna. Porém, o jogo foi considerado um fracasso por ter sido lançado com tecnologia defasada e ambientar-se apenas em ambientes escuros e apertados. Eu pessoalmente achei uma merda. Não tem nem de perto a jogabilidade que seria esperado para um título tão grande, ainda mais com tanto tempo para fazer. Os mapas, mesmo que sejam bonitinhos, são medíocres em termos de jogabilidade, de exploração ou de áreas secretas. Além disso, em praticamente 100% do jogo, os monstros te dão susto e aparecem por trás em lugares que você já tinha ido e que teoricamente estavam seguros. É um susto atrás do outro, parece filme de terror. Péssimo, ficou uma bosta. Uma versão em tabuleiro foi lançada também em 2004 pela Fantasy Flight Games, com miniaturas dos monstros e dos personagens. Já em 2005 foi lançada uma adaptação cinematográfica de Doom, batizada aqui no Brasil de Doom, A Porta do Inferno, estrelado por Dwayne Johnson, The Rock e Karl Urban. Embora o filme tenha sido criticado pela ausência de cenas do inferno e pela pouca quantidade de inimigos em relação ao jogo, o diretor fez questão de incluir uma cena em primeira pessoa, como se fosse o jogo mesmo. Essa aí que vocês estão vendo e que praticamente vale pelo filme inteiro. Para terminar o jogo, o jogador precisa batalhar em 3 episódios contendo 9 missões cada. Knee Deep in the Dead é o primeiro e único da versão Shareware e se passa numa base militar high-tech em Phobos, a primeira das 2 luas de Marte. Ele termina com o jogador enfrentando 2 Barons of Hell, depois ele entra em teleporte que o leva para Deimos. No segundo episódio, The Shores of Hell, o jogador faz uma viagem pelas instalações da segunda lua de Marte, Deimos, cujas áreas mostram uma arquitetura bestial. Depois de encontrar e vencer o Cyberdemon, um sátiro demoníaco gigante com uma perna mecânica e uma bazuca no lugar do braço, a verdade sobre a lua desaparecida é descoberta. Ela flutua sobre o próprio inferno. O jogador desce até a superfície e o terceiro episódio, Inferno, começa. Depois de destruir o chefe final, a Spider Mastermind, uma espécie de aranha gigante, uma porta se abre para o herói, que provou ser forte demais para o inferno conter, ser levado de volta à Terra. O pacote de expansão The Ultimate Doom adiciona um 4º episódio, chamado Die Flash Consumed, contando as aventuras da volta ao lar do fuzileiro. Sendo um jogo de tiro em primeira pessoa, Doom é visto sob os olhos do personagem principal. O objetivo de cada mapa é simplesmente encontrar a saída que leva ao próximo nível, um botão com o sinal Exit em vermelho, enquanto se sobrevive a todos os perigos ao longo do caminho. Entre os obstáculos estão monstros, barris com lixo tóxico, tetos que vêm abaixo, chão de fogo ou lava e portas trancadas, que são abertas encontrando chaves, interruptores ou cartões de acesso. Os mapas são bem grandes, geralmente em forma de labirintos, e apresentam uma abundância de áreas secretas com power-ups, armas e outros itens muito úteis para o jogador, como recompensa para que ele explore. Para ajudar na navegação, há um automapa que vai se formando conforme o jogador vai percorrendo os caminhos. Inclusive tem um item muito bacana, se você encontrar ele revela as áreas que ainda não foram acessadas. Doom é notável pelo arsenal disponível, que se tornou uma espécie de protótipo ou arquétipo para os jogos de tiro em primeira pessoa. O jogador começa armado apenas com uma pistola e punhos com soco, e conforme ele vai progredindo, vai encontrando armas melhores, a motosserra, a escopeta, a metralhadora giratória, o lançador de foguetes, o rifle de plasma e a imensamente poderosa BFG 9000, ou Big Fucking Gun, porém alguns jogadores brasileiros chamam de bola de fogo gigante. No filme ela aparece como Bioforce Gun 3.14, mas o personagem Charm a chama pelo nome verdadeiro, em tom de brincadeira. Big Fucking Gun. A
uma grande variedade de power-ups, como uma mochila que aumenta a capacidade de carregar munição, armadura, kit de primeiros socorros para restaurar a saúde e esferas que podem deixar o jogador mais forte, como invulnerabilidade, invisibilidade parcial, 200% de vida, etc. Os inimigos em Doom são o elemento principal. O jogador encara em grande número. No mais difícil dos níveis, o jogador encontra até 12 monstros apenas em uma sala. Existem 10 tipos de monstros. Doom 2 dobra essa quantia, incluindo tanto humanos possessos quanto demônios de diferentes forças, desde os fracos mas onipresentes Imps, que são monstros espinhentos marrons, e Cacodemon, uma espécie de almôndega flutuante que cospe bolas de fogo, até os chefões de final de fase, que aguentam múltiplos ataques, mesmo das armas mais potentes. Os monstros têm comportamentos simples, que consistem em andar ao redor do jogador e atacar atirando bolas de fogo, mordendo ou rasgando a pele. Tiros de balas têm uma chance de acertar ou errar o alvo, que é definida no momento em que o ataque sai da arma, e portanto não é possível desviar. Todos os ataques corpo a corpo também funcionam dessa forma, ou seja, não tem nenhum projétil envolvido, nem invisível, nem nada. No entanto, o dano feito pelas balas do jogador e dos monstros são ligeiramente diferentes, 5 a 15 para o jogador e 3 a 15 para os monstros. Outras armas mais lentas, como o Rocket Launcher, o primeiro da história, ou o rifle de plasma, apresentam sim projéteis que são visíveis e têm uma velocidade específica. Em jogos como Doom, Hexen e Heretic, muitos dos monstros podem acabar atirando uns nos outros. Isso geralmente pode ser conseguido ficando alinhado numa posição em que um monstro fique atrás do outro, e acabe atirando nas costas dele quando está mirando em você. Eles vão continuar lutando até que um dos dois morra. Monstros também vão retalhar se forem atingidos indiretamente por explosões de barris. No entanto, monstros da mesma raça nunca vão atacar uns aos outros. Um dos últimos mapas de Doom 2 é uma homenagem a Wolf 3D, onde é possível jogar com as armas do Doom na mesma fase final do primeiro episódio de Wolf 3D. Também é nesse mapa que podemos encontrar os corpos de Billy Blaze, protagonista da série Commander King, que ficou muito famosa nos anos 90. O jogador deve destruir os 4 Kings enforcados para ativar a porta que revela o botão. Doomguy também pode ser encontrado morto em um dos mapas de Duke Nukem 3D. That's one Doom, Space Marine. Existe um tipo especial de chão que pode até mesmo matar se você estiver com o God Mod ligado. É um chão especial de final de mapa, que baixa sua vida até 10% e o mapa acaba. No entanto, se você estiver invencível, pode acabar morrendo e o mapa começa de novo. Doom tinha diversos cheat codes que forneciam chaves, armas, deixavam o jogador invisível, podia atravessar paredes, etc. Eu vou deixar aqui na tela os mais usados e se vocês quiserem saber mais, vão dar uma pesquisadinha na internet, porque é bem fácil de encontrar. Não deixa de ser interessante também lembrar que no seu lançamento, Doom estava disponível através apenas de mail order. Ou seja, você mandava um pedido diretamente para a ID e eles enviavam o jogo pelo correio. Versões shareware contendo apenas o primeiro episódio começaram a ser distribuídas por amigos em disquetes ou nas BBS, que eram as primeiras comunidades online chamadas Bulletin Board System, que existiam antes da internet. É um pouco triste notar que eu estou ficando um pouco velho, mas eu já tinha uma vida online antes mesmo da internet começar. Aos 14 anos, em 1996, eu era o moderador do fórum de piadas do Alphanet BBS, o primeiro Bulletin Board System do Brasil, lançado em 95, e era uma comunidade online que oferecia, entre outros serviços, o acesso à internet. Você usava o seu fax modem para discar para um número e se conectava diretamente pelo telefone. Existiam muitas BBS estrangeiras, a maioria delas gratuitas, mas era muito caro fazer ligações internacionais. Mas nessa época a internet era opcional. Era só um serviço a mais. Na verdade não tinha nada, a internet naquela época era vazia. Existiam até revistas que saíam toda semana indicando sites para você visitar. Os sites na verdade não dava para você fazer nada, era só você ir lá, olhar e achar legal. Mas Doom é uma referência por muito mais. Além de um modo single player que atravessa 4 episódios na versão Ultimate, Doom possui um modo cooperativo e introduziu também os Deathmatches, tornando-se assim o primeiro grande vício de carnificina pelas LANs e depois pela internet afora.
Com um vasto arsenal e monstros ainda mais aterradores para os padrões de 93, Doom torna-se um jogo visceral, repleto de ação, tiros, tripas e muito sangue. Doom e os outros first-person shooters clássicos têm um charme que, para mim, eu sinto que foram se perdendo ao longo do tempo. Mas então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, se inscreva aí no nosso canal se você não está inscrito, compartilhe com os amigos, obrigado pela sua audiência e até a próxima!